A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês neste exato momento e ao longo da noite e dia e da semana também. Uma boa noite e para quem vai ver amanhã um bom dia e uma boa tarde a todos. Independentemente da placa de religião, né, de cor, raça, né, se já faz parte aí, né, dos filhos de Deus ou não, mas que tenham uma boa noite e a paz do Senhor Jesus eu cumprimento com todos, amém? A paz do Senhor a todos, que todos recebam a bênção em nome de Jesus. Amém. Daqui é o meu filho, Miguel. Meus amados irmãos, eu estou no livro de Lucas, capítulo 24. Eu vim trazer algo importante que nós sempre tem que lembrar isso. Por que sempre Deus coloca isso no meu coração, essa parte? Porque o povo esqueceram de Deus. O povo esqueceram o que é Espírito Santo. O que é Deus? O que é Jesus? O que é a dor do próximo? O que é amor? O pessoal tão esqueceram, gente. E se você sem isso, eu sem isso, nós sem isso, infelizmente não vamos, né, receber a nossa salvação, amém? Só entra lá quem tem a veste branca. Lá no céu, diz lá em Apocalipse, né? Então quem tem a veste branca, ou seja, quem está limpo com Deus, com seus irmãos também, amém? Eu estou limpo com meus irmãos, né? Com o ser humano, eu estou limpo, né? Independentemente se eles estão limpos comigo ou não, mas o que importa é eu estando limpo, amém? Então eu perdoo a todos e estou aqui de prontidão para perdoar a qualquer um, amém? Independentemente se me faz raiva ou não, isso não importa, importa eu perdoando, amém? Então vamos lá em Lucas capítulo 24, versículo 36, diz assim, o título diz assim, Jesus apareceu aos discípulos. Poxa, Jesus não estava com os discípulos, não? Jesus apareceu aos discípulos. Jesus não estava com os discípulos, não? Muitas vezes a gente acha que Jesus está com a gente. Mas por que não está? Porque infelizmente nós estamos aceitando tudo que não presta. Menos a verdade. Menos amor. Menos a sinceridade. Menos a palavra do Senhor. Menos Jesus Cristo. Menos o Espírito Santo. O restante nós apoia, recebe, tudo. E para nós ter a salvação, nós temos que esquecer tudo e só lembrar do Espírito Santo, de Jesus Cristo. Amém? É dura a palavra, mas é assim, gente. Não adianta eu dar uma palavrinha, levar uma palavrinha bem carinhosa, mas que você fica do mesmo jeito que o Senhor Jesus é assim. Ele falou por discípulos, falou uma palavra bem dura, que os próprios discípulos falaram, dura esta palavra, quem sustentará? Ou seja, quem se segurar, quem pode ouvi-lo? Mas quando nós estamos sujos demais, só a água não basta. Tem que ter uma bucha, tem que ter um sabão, tem que ter algo mais profundo, não é assim? Pois assim é nós quando estamos muito com pecado, cheio, a carga. Amém? Pois diz assim, falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu. Os discípulos estavam falando a respeito daqueles dois discípulos de Emaús, que estavam contando a respeito. Então, quando estavam contando, o Senhor Jesus apareceu, logo foi a todos, não foi só aqueles dois, amém? E disse assim, no meio deles, ele disse, paz seja convosco. Quantas vezes o Senhor Jesus não já quis te apresentar, paz seja convosco, e você não recebeu? Jesus mandou um pequenininho lá bater na tua porta lá e pregar o evangelho e você não aceitou. Por quê? Ali ia levando, o pequenininho ia levando a paz do Senhor Jesus seja convosco. Ou seja, a paz do Senhor Jesus ia ficar com você. Amém? E diz assim, eles, porém, surpresos e atemorizados, ou seja, com medo, tremendo de medo, porque não acreditariam. O Senhor Jesus tinha anunciado, mas ele não acreditaria que isso era possível. E tem muita gente que acha que é impossível o Senhor Jesus aparecer para ele. Pois aparece.
O Senhor Jesus te cura ali aparecendo para você. O Senhor Jesus, em qualquer outra forma, o Senhor Jesus aparece para você, para mim. Isso é dizendo, eu estou aqui com você. E seja convosco, a paz seja convosco. E disse assim, acreditavam estar e vendo um espírito. E muita gente vê o Senhor Jesus e diz, este daí é bem o Satanás, é bem alguma coisa. Como disseram lá que o Senhor Jesus era o Satanás, era um fantasma, era tudo aquilo que não prestava. Menos o que prestava. Menos o que prestava. O ser humano enchia a boca para falar de Jesus que não prestava, menos que prestava, né? Que era Deus, o próprio Deus, que era a vida deles, menos isso. Amém? Mas diz assim, mas ele lhe disse, por que já estás perturbado? Por que a humanidade está perturbada? Porque não está com o Senhor Jesus. No dia que a humanidade receber o próprio Senhor Jesus, a perturbação sai. Um homem que estava no cemitério, comendo um ser humano morto, o que achasse lá morto, ele estava comendo. O Senhor Jesus ia passando no caminho e ali aquele homem percebeu, né, que era o demônio, cheio do demônio, o homem, e ali se prostrou diante do Senhor. E Jesus disse assim, por que você veio fora de época? Por que você já veio agora perturbar nós? Senhor Jesus arrera Satanás. E aquele homem ficou perfeito juízo, como diz a palavra. Meus amados irmãos, para Jesus não há dificuldade. Basta crer. Basta você receber. Ele disse assim, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está assim, meus amados irmãos, não perca tempo. Procura Jesus. Ele deixa você achar. Procura Jesus. É como eu estava falando lá em Isaías, capítulo 55, versículo 6, né? Buscai enquanto está perto. Buscai enquanto está perto. Espera aí. Quer dizer que o Senhor Jesus não está perto de nós? 55, né? Isaías 55, está gerando coisa aqui, ó. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Perdão, é assim. Enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Meus amados irmãos, sabe quando é que nós alcançamos o Senhor Jesus? Quando nós tiramos a nossa perversidade, nossos pecados, quando nós deixamos as coisas do mundo, quando nós deixamos a iniquidade, as transgressões, a mentira, o pecado. E isso o Senhor Jesus se revela para nós. Se mostra todos os dias. Amém? Então ele diz assim, e por que sobe dúvida no vosso coração? Meus amados irmãos, é o que mais tem deixado o povo vazio, é a dúvida. Porque eles acham, quando eles acham que é Deus, não é Deus, é o Satanás. E quando eles acham que é o Satanás, ali é Deus e ali ele perde a bênção. Amém? Então muita gente está vazio, né, da justiça, do pão e da água que chama Jesus Cristo, do Espírito Santo, por causa da dúvida, por causa do medo, por causa que não quer se entregar verdadeiramente e ali não consegue ter o quê? Sabedoria, conhecimento, entendimento, para ter o discernimento o que é Espírito Santo e o que é Espírito do Satanás. Amém? Então, e ali morrerá aquela pessoa, vai morrer na míngua, vai morrer aos poucos, e daqui um dia não tem mais nada que aproveite. Amém? Primeiro que morre é o coração. Morreu o coração, morreu tudo que não presta. Amém? Então, Pai, tem misericórdia desta nação. Limpa os corações, Senhor. Dá, Senhor, sabedoria, conhecimento, entendimento, para que eles tenham o decínio, para que eles decinem, Senhor, qual é o Espírito que está sobre ele, o Espírito Santo ou o Espírito mau. E que seu Espírito Santo, que ele venha, Senhor, aproveitá-lo e abraçá-lo. Amém? Em nome de Jesus. Fica na paz até a próxima oportunidade, assim se Deus o permitir. Amém?